Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, o programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E desde já queremos agradecer a você pela companhia de sempre, queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus por você ser um audiente fiel e estar conosco em todas as nossas lições que estudamos. Isso enriquece o nosso comentário, isso glorifica o nome do Senhor, isso é motivo de nós ficarmos alegres para a glória e honra do nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje, começar o nosso comentário de um compêndio de 13 lições do nosso segundo trimestre de 2020. E nós vamos estudar nesse trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essas 13 lições que vamos estudar a partir de agora está na carta de Paulo aos Efésios e nós somos gratos a Deus pela sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado na Rua Princesa Isabel, número 52. Nesses dias que estamos vivendo aí nessa onda desse vírus, coronavírus, nós estamos transmitindo os nossos cultos todos online. Então, as nossas transmissões estão sendo ao vivo às terças, quintas e aos domingos. Aos domingos em 2 horários também, de 9 horas da manhã até 10h30 e de 7 da noite até 8h30. As terças e quintas permanecem aos horários normais. Então nós queremos te convidar a nos acompanhar, nos seguir em nossas mídias sociais, onde estamos transmitindo os nossos cultos. A DEC TV Oficial é a nossa rede, é o nosso canal no YouTube, onde estamos transmitindo, tem lá um monte de culto, várias mensagens de Deus para o seu coração. Então nos sigam nas nossas mídias sociais, deixe lá a sua sugestão, o seu comentário, dê o seu like e seja edificado pela palavra de Deus. Estou aqui com o professor Joás, mais uma vez, professor, Deus te abençoe, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Vamos falar, professor, nessas 13 lições seguintes agora, sobre, no segundo trimestre de 2020, sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar 13 lições. Eu vou dar uma passada rapidinho para nós nos interagirmos e depois nós vamos começar a nossa introdução e o comentário da lição 1. Lição 1. Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. 3. Eleição e predestinação. Eu estava lendo essa lição ontem, para mim vai ser a lição mais, vamos falar assim, de uma certa polêmica por causa das ideologias e linhas teológicas. 4. A iluminação espiritual do crente. 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. 6. A condição do gentio sem Deus. 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. 8. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 9. O ministério da unidade revelado. 10. A intercessão pelos Efésios. 11. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. 12. A conduta do crente em relação à família. E a última lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Lição fantástica. Essa lição de hoje é lição que vamos comentar no próximo domingo, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textuário está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em 2 textos. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículos de 1 a 7. Vamos lá, introdução.
A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Professor, nós vamos estudar nessa compêndio dessas 3 lições uma das 13 epístolas do apóstolo Paulo. Essa é uma das principais, né? A rainha das epístolas, né? Igual está comentado aí. Né? É muito interessante ler essa epístola junto com a de Colossenses, né? É interessante, você faz um paralelo, né? Entre Cristo, né? e a igreja, né? Cristo tem uma cristologia muito rica em Colossenses e em Efésios, né? E o que ele faz e o papel da igreja, né? O reino dele estabelecido na igreja em Efésios é muito bacana, né? A carta de Efésios é onde tem a eclesiologia mais rica, né? Principalmente de Paulo, né? Isso muito é muito bacana. Bom, né? Professor, eu sempre falo isso que nós estamos preparando uma série de estudos aí, quero até falar com os nossos ouvintes aí, nós estamos preparando uma série de estudos sobre cristologia. Para mim, a cristologia é a doutrina áurea na Bíblia Sagrada. Né? Essencial. Então, assim, daqui a pouco nós vamos disponibilizar uma série de estudos aí no nosso canal no YouTube, nas nossas mídias sociais. Então, fique atento aí às nossas programações. Vai ser muito bom. E hoje nós vamos começar a estudar essa doutrina pura da Palavra de Deus, que é a cristologia e a eclesiologia. 2 doutrinas essenciais. Cristologia, a doutrina de Cristo, o estudo de Cristo, o tratado de Cristo, e a eclesiologia, a doutrina da igreja, o tratado da igreja, o estudo da igreja. E nós vamos ver isso bem de forma implícita e explícita na carta de Paulo aos Efésios. Sim. Nós vamos estudar sobre isso. Vamos lá, professor. Essa lição de hoje, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, vai ser praticamente uma lição de aprendizado. Né? Tem uma lição introdutória, como em todas as nossas lições bíblicas. A primeira lição é aquela lição assim que é uma visão panorâmica de toda a lição que vamos estudar. Ponto 1, autoria e data. Ponto 1, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 1 a seguir. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 9. Eu achei muito interessante isso aqui. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. As citações estão aí, Atos capítulo 13, versículo 21, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Já o nome de Paulo significa pequeno, é o seu nome romano. Está em Atos capítulo 22, versículo 25. Quanto à autoria e data, principalmente a autoria, não tem que se questionar. Não resta dúvida que é Paulo, né? Se você ler o 3º capítulo, por exemplo, da carta, né? O meio da carta ali, né? O miolo da carta, ele é todo em primeira pessoa, né? Paulo, é um discurso de Paulo, né? Ele está todo em primeira pessoa. E, assim, não resta dúvida nenhuma de que a carta aos Efésios, do 1º ao 6º capítulo, né, foi Paulo que escreveu, né? Só esse primeiro verso aí já esclarece muito. Já mata qualquer dúvida, né? A crítica textual tem outros critérios, né? E assim, todos concordam que é Paulo. É interessante que tem uma cadeia teológica sobre a vamos falar, a hermenêutica e a exegese bíblica. Você falou isso aí sobre a crítica textual. Tem um grupo de teólogos que aplica essa crítica textual assim, mas dá uma ênfase a ela que assim, chega a botar em dúvida muitos textos que estão claros. Então nós estamos falando disso aqui porque há uma necessidade de falarmos, senão não falaríamos. Vamos lá, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Paulo sempre usou esse nome Paulo mesmo, em função da sua, vamos dizer assim, da sua vida missionária e da sua entrega aos gentios. Isso é muito bacana. Ele deu preferência ao nome romano, né? É o mesmo nome, né? Shaul e Paulo, né? É o mesmo nome, mas ele deu preferência ao nome romano por remeter a uma ideia de humildade, né?
E Paulo é um exemplo e tanto de humildade, né? Um camarada tão capacitado, né? É um grego, mas é um filho de Israel, da tribo de Benjamim, né? Um benjamita, e ele tem cidadania grega, né? Ele usou dessa cidadania, às vezes, para se safar de algumas situações, né? Verdade. Você vai chicotear um cidadão romano, aí o sujeito assusta, né, e tal. Que não podia. Não, você vai julgar assim, eu apelo para César como cidadão romano, né? Então ele usou essa cidadania às vezes, mas via de regra, geralmente, né, Paulo, ele sempre se diminui, né? Humildade é uma característica forte em Paulo, né? Então ele escolheu o nome romano por fazer essa alusão à humildade, né? Sabe o que me faz pensar, professor? O seguinte: não adianta falar uma coisa e ser outra. Paulo ele entregava muito mais do que ele falava. Claro. Ele apresentava um resultado muito mais do que ele falava. É como se você falasse assim: eu vou caminhar 2 milhas e caminhasse 10. Ele apresentava esse resultado. A gente vê no escrito das 13 epístolas, o conteúdo, né, o conteúdo exegético aqui da Bíblia, a gente vê isso aqui pelo conteúdo das 13 epístolas que ele escreveu. Ele sempre apresentava mais do que ele prometia, do que ele falava. Então, essa assinatura apostólica aí, Paulo, apóstolo de Cristo, isso é importante, né? Muito importante ele começar a epístola já assim, né? Porque traz essa autoridade. O peso, né? Ele não está se gloriando de nada, ele está trazendo uma autoridade que ele tem, né? Em outros textos, em Atos, por exemplo, ele vai trazer essa questão de autoridade apostólica, né? Ele fala que ele não é diferente de nenhum dos outros apóstolos. Ele viu Jesus pessoalmente, né? Ele foi testemunho ocular, ele ouviu Jesus, né? Pessoalmente, né? Ele passou alguns dias ouvindo Cristo, né? E ele chega a dizer que foi ao céu, né? Ao terceiro céu, viu coisas que ele não podia nem relatar. Então ele tem autoridade apostólica, né? Alguns no tempo dele vão contestar essa autoridade, mas não resta dúvida, né, na caminhada de Paulo, né, e na trajetória dele, nas suas cartas, que ele tem essa autoridade apostólica. Né? Isso é muito bacana. Nós já falamos aqui sobre essa epístola, o ponto 3 e o 4 aqui, que é uma epístola da prisão. Paulo escreveu essa epístola, ele estava preso, já estava... Prisão domiciliar, mesmo que seja domiciliar, mas ele estava sobre a guarda, né? Isso. E por incrível que pareça, ele vai falar isso em Filipenses sobre a guarda pretoriana, a qual ele pregou, ou seja, a guarda de mais alto escalão romano. Isso é muito bacana. Você vê o capítulo 6, né, de Efésios, parece que ele está desenhando um soldado romano, da legião romana. Capacete, couraça e tudo mais. Verdade. Né? E outra coisa, sobre a data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo estava em prisão domiciliar. Voltamos no tópico anterior. Por cerca de 2 anos. Está registrado lá em Atos 28, versículo 30. Então essa data ela pode girar em torno entre 60 e 62, já na nossa era cristã. É até bom a gente falar, né? Essas datas... E até mesmo a pronúncia dessas datas, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E entre os romanos se falava também AD, né? Anno Domini. Então é muito bacana a gente lembrar disso aqui. Isso é um conteúdo histórico, é muito bacana, isso enriquece o comentário da lição. Professor, nós vamos ter que dar uma pequena paradinha aqui, nós vamos dar uma pequena pausa, irmãos, amigos, e voltamos já no comentário dessa primeira lição do 2º trimestre de 2020. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E queremos aqui mandar um abraço a todos os profissionais da área da comunicação, incluindo todos os profissionais de uma forma direta ou indireta, que nos auxiliam nesse momento tão importante que estamos atravessando. Um abraço carinhoso a toda a equipe da TV Sistec, a toda a equipe da Elite, que tem nos apoiado aí. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Vai aqui o nosso abraço e a nossa consideração pelo trabalho que vocês têm prestado também. Uma outra classe de profissionais que queremos
citar aqui são os profissionais da área da saúde, que têm feito um trabalho brilhante em nossa cidade de Caratinga e toda a região. Aos profissionais também da área de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos que estão contribuindo de uma forma direta ou indireta para esse momento difícil que estamos atravessando. A palavra nossa para esse momento é fé, perseverança. Então vamos com fé, perseverança, que vamos sair desse momento aí crítico que estamos vivendo. Pois bem, professor, vamos voltar aqui à nossa lição. Nós vamos falar agora do capítulo 2º. Se no primeiro nós falamos sobre a autoria, a data, agora nós vamos falar aos destinatários, para quem que Paulo escreveu essa epístola. E no final desse bloco nós vamos dar um esboço aqui dessa epístola aos Efésios, dos 6 capítulos. Claro que vai ser de uma forma sintética, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Pois bem, ponto 1, a cidade de Éfeso. Paulo escreveu aos Efésios, e Efésios eram as pessoas que habitavam na cidade de Éfeso. É bom a gente destacar isso. Parece que é uma coisa tão óbvia, né? Mas é bom a gente destacar. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Eu achei esse conteúdo histórico aqui fantástico. E é até bom para a gente falar isso, que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, mas também tem um conteúdo histórico e geográfico que nós não podemos considerar. E entender esse conteúdo histórico e cultural até, né, traz uma compreensão melhor do texto até. Né? Verdade. Importante ter esses contextos. Né? E é bom, né? E nós aproveitamos para falar que nós temos um curso de teologia aqui, né? E que a gente ensina essas disciplinas também. E Bafec, não esqueça. Então, quando Paulo está dizendo aí a cidade de Éfeso, né, os destinatários, né, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, né, a exemplo de outras cartas, né, como Colossenses, por exemplo, você olha o capítulo 4:16 de Colossenses, né, leia também lá em Laodiceia. Né, eu acho que é o que acontece aqui também. Né, quando ele fala dos Efésios, né, os cristãos Efésios, né, e os crentes em Cristo Jesus, né, provavelmente é aquela região toda da Ásia Menor. Verdade. É só você comparar com o Apocalipse, né, as igrejas da Ásia, né, a primeira é Efésios, né? A igreja de Éfeso. Então, essas igrejas aí, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, né? Essas igrejas provavelmente estão incluídas aí como destinatários, né, da carta de Efésios. Foi bom você falar isso, professor. Eu aprendi isso há um tempo atrás, tá? E quero refrisar isso aqui. Pastor Eliezer falou um negócio muito interessante no nosso estudo bíblico. Um abraço aí, pastor Eliezer. Ele falou um negócio muito interessante. O seguinte, que a gente pensa que aquelas cartas do Apocalipse foram uma carta para cada igreja. Né? A gente tem essa visão bíblica. É uma carta para cada igreja. Mas se a gente olhar o Apocalipse 1 ali, quando está na confecção, quando o próprio Jesus fala com João, fala assim, ó, escreve um livro e envia a 7 igrejas. Sim. Então, as 7 cartas ali, a carta às 7 igrejas, era um livro, como essa revista aqui, um livro, e ele era enviado a 7 igrejas. Claro que cada igreja ia ver a especificação, cada momento né? Se dirige a um anjo de uma igreja. Né? Exatamente, ao líder da igreja. Mas é bom isso, né? Esses detalhes enriquecem. Então, nós estamos falando desse conteúdo histórico e geográfico, que isso é muito bom. Agora, olha aqui, professor, uma outra curiosidade da cidade de Éfeso. A sua principal rua era pavimentada em mármore e em colunas trabalhadas de ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Pensou 500 mil de pessoas numa cidade, né? Vamos falar aí 5 vezes o tamanho de Caratinga. Tem lá hoje, né, na Turquia, né, as ruínas, né, da cidade de Éfeso, né? Para quem gosta, quem tem condições de fazer turismo desse tipo, é interessante, né? Muito bacana. E lá tem as ruínas desse anfiteatro aí, né? Com 25 mil sentados, né? 25 mil espectadores sentados. Né? Fala-se de 40 a 50 mil a capacidade de lotação desse estádio aí. Uma baita construção, numa época daquela, mega, né? É um negócio esplêndido. Agora, já paramos para pensar como é que o mundo antigo era assim, essas construções, e era tão bem trabalhado, né? E nós vamos ver aqui a temática aqui desses deuses que habitavam, né? Que habitavam, entre aspas, né? Que eram cultuados nessas cidades de cultura helênica, de cultura grega, né? Nós vamos ver isso mais à frente aqui, o tanto que se influenciou até mesmo na escrita do Novo Testamento.
Estou falando dessa cultura helênica, tá? E é muito bacana. Vamos lá. Ponto 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava um templo de Ártemis, ou Artemis, que é a mesma Diana, a deusa da fertilidade, ou a deusa do sexo, conforme alguns eruditos aí até citam. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Está lá em Atos capítulo 19, versículos 27 a 29. Isso. Paulo chega falando que aquilo era idolatria e eles perceberam o quê? Nosso comércio vai afundar. Vamos dar um jeito de sumir com esse camarada daqui. O discurso de Paulo, né, você vê logo no capítulo 1, no verso 17, né, ele fala do Pai da Glória, né, ele traz essa figura paterna, né, para o discurso dele e assim, todos os 6 capítulos é paternidade, né, o tempo todo, porque porque a gente tem que saber esse contexto cultural que a gente falava agora há pouco. O senhor falou até da cultura helênica, né? Até sua mitologia é importante. Muito importante. Se Paulo não conhece a mitologia, né, o seu discurso talvez fosse vão, ele talvez falaria de coisas que ninguém está interessado em ouvir, né, não se conectaria não teria com os aceitação, ouvintes, né? Ele sabe que ali é uma cidade matriarcal, né, regida por uma rainha-mãe, né, era assim que ela era chamada, né, rainha dos céus, rainha-mãe, né, a mãe da natureza, né, a Santíssima Virgem, assim que Diana era conhecida, Ártemis, né? A sua imagem, ela tinha um véu com vários animais, assim, né? No véu, então ela era a deusa da caça também, a deusa da fertilidade, a deusa da caça, né? Esse templo era vultuosíssimo, né? Mármore puro, né? E além de Diana era cultuado também o deus Baco, né? O deus do vinho, né? Então você pensa, os cultos eram orgias puras, né? Então aí Paulo sabendo desse contexto cultural todo, ele traz um discurso de um Deus que está acima dos céus, né? Então todos os outros deuses que possa vir algum discurso, né, a respeito deles são menores. Então há esse Deus que está acima de tudo e ele é o Pai da Glória, né? Ele é o Pai eterno, e aí traz essa figura paterna, né? Coloca ela em evidência, né? Aí essa rainha-mãe é diminuída, né? Essa deusa-mãe é diminuída. E assim, se ele não conhece esse contexto, né, ele vai pregar como? Né? A pregação dele é contextualizada. Né? Você vê, Paulo era mestre para fazer isso. Você vê em outras ocasiões, né? Ele primeiro estuda o contexto, né? Tem um altar aqui, vou usar isso aqui, né? Ao Deus desconhecido vai ser tema do meu discurso, né? Ele contextualiza a pregação, ele traz Cristo contextualizado culturalmente, né? Isso é esplêndido, né? Isso é fantástico. Agora, professor, você falou um negócio muito interessante aí, dessa Ártemis, né? Dentro dessa cultura grega, cultura helênica, e a gente vê aqui aos nossos ouvintes, não se estranhem do que eu vou dizer aqui agora, tá? O que estamos dizendo aqui é uma coisa extremamente cultural. Isso tem vários livros, tanto livros históricos, né, da história secular, que vai apontar para isso aí que eu estou dizendo. Principalmente a cidade de Éfeso, a cultura grega, nessa cidade que Paulo teve uma dificuldade terrível de pregar, como em Corinto também, uma dificuldade terrível. Mas esses cultos, como o professor falou de orgia, eram cultos de sexo livre mesmo, assim, nas praças e tudo mais. Era uma confusão terrível. Então a gente vê também a dificuldade do apóstolo Paulo em pregar o evangelho em cidades como essa, né? Sim, ele ficou lá 3 anos, ele deve ter participado de alguns carnavais, né? Porque lá tinha a festa da primavera, né? Entre março e abril mais ou menos, que essas sacerdotisas, né, de Artemis, elas saíam com os seios à mostra, né, com vestidos curtíssimos e propondo sexo a qualquer um que passasse, né? E era assim, esse era o culto de Diana, né? Então você vê, Paulo está pregando num contexto onde não há o conceito de família, de estabilidade familiar, né? Ele está pregando a muitos órfãos,
porque essas sacerdotisas, quando engravidavam, né, era sexo livre. Quando engravidavam, elas saíam do templo, tinham os filhos lá, deixava eles lá e voltava para o templo. Né? Então são filhos órfãos, eles não têm mãe, não têm pai, né? Então é o contexto cultural da cidade. Né? E Paulo vem trazendo um discurso tem um Deus que é pai. Né? A gente pode se apegar a ele, e ele é um pai amoroso. Né? Ele termina sua carta falando de família, né? De submissão da mulher, né? Numa sociedade matriarcal. Sim, sim. Né? E ele não diminui a mulher de forma nenhuma, né? Submissão, né? Os dois marido e mulher, estão em pé de igualdade diante de Deus, cada um com seu papel, estão debaixo de uma só missão. Né? Submissão. Caminhar juntos, né? Isso é muito bacana, tá? Professor, nós já falamos aqui da cidade de Éfeso, dessa religiosidade, falamos também dessa igreja, de um contexto, e de uma forma bem direta, nós falamos também dessa saudação epistolar, ou seja, desse peso da chamada de Paulo, da responsabilidade, e Paulo, sem dúvida, era um apóstolo do Senhor. Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos dar uma pequena pausa e voltamos já com o terceiro e último bloco dessa lição 1 do segundo trimestre de 2020. Não saia daí, voltamos já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e vamos falar agora do terceiro e último capítulo dessa primeira lição do segundo trimestre de 2020. O propósito e mensagem. Antes de falarmos do propósito e mensagem, nós temos aqui um pequeno esboço da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler rapidinho aqui e você vai acompanhar aí na leitura que vai aparecer aí no seu vídeo. Parte 1 e parte 2, dividiremos em duas partes a epístola de Paulo aos Efésios. Na parte 1, nós vamos falar que são as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, está entre o capítulo 1 e o capítulo 3. E a segunda parte, instruções práticas para a igreja e para os crentes atuais, e são instruções atuais. Foram para a igreja de Éfeso e são para nós também, para nós também, capítulos 4 a 6. Olha bem, nessa primeira parte, do capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ver a saudação. Depois do capítulo 1, versículos 3 ao versículo 14, a preeminência de Cristo na redenção. Depois do versículo 15 ao versículo 23, ainda no capítulo 1, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Depois nós vamos ver do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13, os resultados da redenção em Cristo. Isso é maravilhoso. E encerrando essa primeira parte aqui, do capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Isso aqui é fantástico. Depois da segunda parte, capítulo 4, do versículo 1 a 16, implementando o propósito de Deus. Depois do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 21 do capítulo 5, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Depois, do capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 6, versículo 9, aplicando as autoridades de Cristo ao relacionamento do lar. Aqui é uma questão muito familiar. E para encerrar, do capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Aqui Paulo fala sobre a armadura do soldado. E concluindo, versículo 21 do capítulo 6 ao versículo 24, Paulo faz uma conclusão da sua epístola aos Efésios. Nós falamos praticamente, professor, toda a estrutura de Efésios. Muito bacana. Isso é muito bom, né? Muito bom. Isso traz um esclarecimento muito bacana aos nossos ouvintes aí. Vamos lá. Para que Paulo escreveu essa mensagem? O propósito dessa carta. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia que agora se reuniam com os santos de Éfeso.
Professor, no bloco anterior você já falamos muita coisa sobre essa cultura helênica, a tradição, a historicidade, a forma que eles se comunicavam. Principalmente essa cultura helênica tem uma cultura muito forte, né? Muito forte mesmo. E Paulo trouxe confronto, né, com a verdade da palavra, a verdade das escrituras. Ele trouxe confronto a essas práticas que eles tinham, né? Eles eram dados à magia, né? E aquela espiritualidade pervertida, né? Mistérios, né? Religiões misteriosas e coisas assim. Você vê, e o discurso de Paulo funcionou, né? Paulo, não, peraí, não é assim, né? Tem um que rege tudo, o Pai da Glória, ele rege todo o universo, todas as coisas criadas, né? E você vê no capítulo 19 de Atos, né, no verso 19, você vê que eles se converteram de verdade com o discurso de Paulo, né? Você vê eles trazendo, esses magos trazendo os livros que eram livros caríssimos, né? E antigos, né? Está escrito isso no texto, que eles podiam ganhar uma fortuna com os livros, mas eles se converteram tão sinceramente que eles tiveram a ideia de trazer e entregar para queimar, né? Não foi nenhuma persuasão do apóstolo, não foi nenhum discurso, você tem que desfazer disso. Não, eles se moveram o coração, né, de trazer esses livros de magia e queimar, né? Até um testemunho de conversão pública, né? Deixa eu fazer uma pergunta, já pensou se Paulo vivesse na nossa época hoje? Ia ser bacana. Com esse avanço tecnológico, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, já pensou isso? Ia ser muito bacana. Na época dele, né, em apenas 6 meses, ele e Silas evangelizaram a Ásia Menor toda, imagina se fosse hoje. Ponto 2, e a gente encerra aqui, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, tá? E a igreja como um corpo. Ou seja, ele aponta Jesus, é a cabeça, e aponta a igreja como corpo. Por isso que a gente falou aqui na introdução, né? É um compêndio teológico de cristologia e de eclesiologia, né? Sobretudo eclesiologia, né? Efésios, é muito bacana esse esboço que está aqui, né? Vem do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, né? Dividiu o livro em 2 partes, né? Muito bacana que você vê na primeira parte doutrina, né? Principalmente cristologia, né? Com ênfase na redenção, né? Então é doutrina, né? E na parte 2 você vê a prática da doutrina, né? Então tem teologia, né? Doutrina e prática, né? A vida cristã na prática, como ela deve funcionar na prática, né? É muito bacana. Eu vou encerrar aqui falando que nós falamos lá no início, no meio do comentário da lição aí. Paulo apresentava um resultado maior do que ele falava. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Pois bem, conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Fechamos. Amém. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa Novo Alvorecer. Agradecemos a você pela companhia. Esperamos que Deus te abençoe de uma forma rica e abundante. Até o próximo programa. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.